por isso que a gente tem, né, falado tanto deste desfile, porque pode ter repercussões ali na Justiça Eleitoral. São dois os caminhos. A Justiça Eleitoral pode entender que foi uma campanha antecipada e aí é uma multa, segue a campanha, ou ela pode entender também, e aí vai se considerar muito isso, o quanto que o governo colocou a mão na escola, ali no samba enredo, né, o quanto isso foi motivado ali por interesses do governo. E aí você colocou um ponto importantíssimo, que o ator que representou o Lula já disse que foi a pedido do governo, né? E o Paulo Vieira é uma personagem bastante presente, né? Muito amigo da Janja. O sorteio deste ano da Mega Sena da virada foi ele quem apresentou, então ele tem feito bastante coisa aí com o patrocínio do governo federal, está ganhando bastante dinheiro nesse governo. Então, tudo isso caracterizado de que o governo, na verdade, é quem fez o desfile, quem participou do desfile, aí a gente já parte para outro crime eleitoral, que pode vir a ser o abuso de poder político e econômico, e aí sim o Lula pode, né, ter a sua candidatura cassada, inelegível. Isso pode acontecer até depois da eleição, né? O Lula pode disputar enquanto isso está correndo ali no TSE, e se eleito, o TSE pode vir a entender que ele não poderia tomar posse. Geralmente, isso corre rápido na Justiça Eleitoral, ainda mais quando se trata de presidência da República, né? O TSE tem esse discernimento que a gente está lidando, né, com o próximo presidente da República. Particularmente, Bruno, acho que o fato do Lula estar no mandato é muito difícil que o impeçam de se candidatar. Mas, mais uma vez, eu conversei com muita gente da direita que está esperando que o TSE tenha, né, o mesmo rigor que teve com o Jair Bolsonaro. O presidente do TSE neste ano vai ser o ministro Cássio Nunes Marques, nas eleições deste ano, que é um ministro indicado pelo Bolsonaro. A gente sempre fala isso, mas na verdade, Bruno, tem que lembrar também que a partir do momento que ele é indicado, ele tem total autonomia para agir da forma que ele bem entende. Ele não deve nada ao Bolsonaro, assim como os ministros indicados pelo Lula não devem nada a ele. Pelo menos deveria ser assim. Deveria, claro. Né? Num país que age, né? Porque eles são indicados pelo presidente, eles são sabatinados por um outro poder, que é o legislativo, né? O Senado Federal, que referenda a ida deles ao Supremo Tribunal Federal, e depois que lá sentados, eles vão ser ministros do Supremo Tribunal Federal com Lula, com outro presidente, com quem vier. Então, exatamente, em tese, deveriam não levar em consideração o carinho por ter sido indicado por alguém. Né? É isso aí. Agora não tem, depois que entra lá, não tem mais, né, esse tipo de vínculo, pelo menos não deveria ter. A gente estava tentando lembrar aqui, um pouquinho antes do programa, estava tentando puxar a memória do Bruno, que ela é impressionante, se já teve algum caso de candidatos à presidência da República que foram retirados da disputa. É claro que já teve, mas eu estou falando de candidatos bem posicionados, né? Como é o caso agora de um candidato à reeleição. O Lula lidera todas as pesquisas às eleições presidenciais. A gente estava tentando aqui puxar de memória. Se você está assistindo, acompanha bem a política, dá um toque aí pra gente, que a Maria fica atenta para falar. Mas a gente lembrou do Silvio Santos, né? Foi em 89, já a candidatura do Silvio Santos, né? Que quando colocam o Silvio Santos como candidato à presidência da República, embaralha completamente as pesquisas de opinião, né? Era uma figura que, de fato, tinha um grande apelo popular, e até isso preocupou demais a candidatura do Collor, né? Foi o Collor quem mais fez o trabalho para não deixar o Silvio Santos ser candidato. Eu lembro da eleição passada, teve um movimento em cima do Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal queria ser candidato à presidência da República, acabou que não permitiram, que era um nome que depois a gente veio a ver que poderia ter dado algum trabalho, né? Quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo, mas que eu me lembro, assim, são os dois nomes mais que movimentaram um pouco da política, né? Mas essa coisa das decisões de corte no Brasil, eu estava lendo hoje um livro do Paulo de Tarso, que foi quem fez a primeira campanha presidencial do Lula, né, em 89. Você lembra o nome? O livro dele, acho que é Lula Lá, alguma coisa que fazendo inclusive a referência da música. Que foi ele quem criou, né? Foi ele quem criou, né? Aliás, é um grande gênio do marketing político, aí uma pessoa muito, muito estudiosa do assunto, né?
e ele retrata um momento do Brasil que essas decisões de cúpula são muito mais fortes, às vezes até do que a pressão popular, que é a questão justamente das eleições diretas. Né? Ele retrata todo o processo que foi feito em cima das eleições diretas para 85, para 84, 85 se ter essas eleições diretas, e daí você tem a configuração toda do colégio eleitoral em torno da escolha do Tancredo Neves, e ele conta dos bastidores do próprio Tancredo Neves fazendo alianças com os militares para não deixar isso acontecer, e a bancada ligada ao Tancredo não ir votar para que se tivesse eleições diretas. O Brasil é mestre nisso, né? Não, isso não é uma... A gente passa por diversos momentos na vida republicana do Brasil de decisões de corte. E talvez a gente correria o risco, caso tirem também o Lula da eleição, dos dois grandes líderes populares do Brasil não irem para as urnas. Né? Não está preso, né? Um preso e o outro impedido. Imagina a situação que a gente pode viver numa eleição por conta de um erro, de um amadorismo completo de quem planejou a tal da passeata na Sapucaí. Eu vou chamar de salto alto, né? Que o PT adora quando põe o salto, né? A tentar atropelar as regras quando os beneficia. Tem um outro ponto também, né, Bruno? Uma candidatura que esteja sendo avaliada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral, também tem impacto no eleitorado, né? Porque o eleitor vai dizer, mas eu vou votar, mas depois ele não vai ser eleito, porque o eleitor brasileiro faz muito esse raciocínio. Ah, não vou votar no Bruno porque ele vai perder a eleição, não vou perder o meu voto. Ainda se avalia dessa forma. Então, quando você tem um candidato que está questionado, a oposição pode também trazer essa dúvida, né? Olha, você vai votar ali? Pode ser que ele não leve, né? A campanha, isso também impactaria ou você não vê tanto? Não, pode impactar, porque você tem um público que fica sempre com esse... aqui no Distrito Federal a gente passou, acho que por algumas eleições que tiveram isso. O Arruda era citado como um candidato e depois não pôde ser candidato. O próprio Joaquim Roriz, que depois teve uma substituição, a Wesleyan virou candidata, né? Você tem alguns momentos aqui... e isso impactou, não tem a dúvida que impacta na forma como as pessoas olham para a eleição, porque tem uma coisa de não perder o voto. Se isso não tivesse impacto, os adversários não usariam isso como ferramenta. Né? Então os adversários vão ficar falando, talvez, seu voto no Lula talvez não valha. Né? Tem um pouco disso. Vamos relembrar agora o que aconteceu na Bolívia. O Evo Morales se lançou candidato à presidência da República, e por um bom período de tempo ficaram dizendo que quem votasse no Evo Morales ia perder o voto. Né? No final, a própria corte boliviana decidiu que ele não poderia ser candidato antes do processo eleitoral. E muita gente foi votar ainda no nulo e branco para mostrar que era apoiador do Evo Morales. Mas foi nessa configuração, o negócio de, olha, não vai perder voto, não vai perder voto. Se você votar no Evo, você está jogando seu voto fora. E ele, até como uma forma de responder a isso, depois pediu o voto nulo e branco, né, para mostrar que ele tinha força no proceso eleitoral. Vota no nulo que você está votando em mim, que você está votando em mim. Exato. Né? Tem um outro ponto também. O Lula, se ficar inelegível, né, vamos para o extremo aqui, né, para análise. O problema é quem colocar no lugar, né, porque o PT, a esquerda, não preparou nenhum candidato para esse pós-Lula, né? O Lula mesmo não deixa que ninguém cresça. Quem vai crescendo muito, pode fazer sombra eleitoral para o presidente Lula, ele vai colocando em alguma posição ali, bota no Supremo, bota ali nas eleições ao governo de São Paulo, vai tirando da frente para que ele fique ali como a única opção.